Perfeito. Vamos trazer então o nosso colega que entende tudo de justiça, de judiciário e também de Itália. O Walter Maerovitch está conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. Agora é o processo de extradição. A informação que chega é que a Carla Zambelli foi presa lá na Itália. Boa tarde. Estou ouvindo o professor. Primeiro, Agora chegou aqui para a gente. Professor, vou te dar boa tarde de novo. boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. O ponto principal é o seguinte, Diego, a Carla vai ser extraditada ou não vai ser extraditada? A resposta vai ser extraditada conforme pacífica, tranquila jurisprudência existente na Itália, que é a seguinte: quando o extraditando tem dupla cidadania, e é o caso dela, ela tem a cidadania italiana, se verifica qual é a cidadania prevalente. E no caso dela, como já aconteceu no antigo caso do Pisolato, vocês lembram, aquele envolvido com o mensalão, que foi extraditado, tinha dupla cidadania? Pois bem, a jurisprudência diz, e é tranquila, como eu ressaltei, que a cidadania prevalente é que comanda. Ora, a Zambelli não mora na Itália, não trabalha na Itália, nunca estudou na Itália, nunca teve residência na Itália. Ora, a cidadania prevalente é evidente a brasileira. Portanto, ela será extraditada. Não vai ter choro e nem vela. Pode-se dizer, mas ela é de direita e o governo italiano também é de direita. Mas a primeira-ministra Giorgia Meloni se colocou há 3 meses atrás numa confusão muito grande. Ela acabou soltando e entregando com um avião do próprio Estado um réu do Tribunal Penal Internacional, um mandado de prisão, ordem de prisão e acusações de crime contra a humanidade. Ele era o responsável por todas as saídas dessas barcas com imigrantes e mortes pelo Mediterrâneo. Situação gravíssima, onde ela foi muito criticada. Evidente que ela alegou que não sabia, que houve um desencontro administrativo. Em síntese, ela não vai sair em defesa da Zambelli de jeito nenhum. Até porque a Zambelli é uma pessoa que não é nem conhecida na Itália, não tem nenhuma relevância política, quer na Itália ou relevância política internacional. Então, outro ponto, já existe na Itália um pedido há mais de mês, pedido formulado pelo Brasil, já recebido pela Itália e já com ordens de prisão expedidas à polícia italiana, que estava no encalço dela. Estavam procurando onde é que ela estava, onde é que ela se encontrava. E, em síntese, a polícia, cedo ou tarde, iria encontrar a Zambelli porque estava atrás dela. Essa é a situação, Diego. Pois é, Carla, tem um período aí para que a Carla Zambelli saia a decisão sobre essa extradição, né? É isso, eu estava falando com uma fonte aqui que passou que são 48 horas, Diego, para que as autoridades italianas decidam o que é feito com ela. Mas como o professor mencionou aí, né, a tendência, evidentemente, é de começar a dar início ao processo de extradição. É isso, né, E professor? ela vai ter também aqui, né, das autoridades. Ela vai ter direito à ampla defesa, ela já tem advogado constituído na Itália, que já está nos autos, tá? Está pronto a ofertar defesa. Já disse à imprensa que vai oferecer defesa e vai explorar todo o caminho da perseguição política. Esse vai ser o centro, o foco da defesa dela. Sucesso, pelo jeito, não terá, porque não se trata, evidentemente, de crime
de natureza política. O que vai ser verificado é se existe o tipo penal. Ela foi condenada por um mesmo tipo penal existente na Itália? A resposta é sim. Existe coincidência de tipos penais. O que ela respondeu a processo com as garantias que tem um processo italiano da ampla defesa e do contraditório? A resposta é sim. Ou seja, ela vai explorar essa perseguição política. Vai ter aí sucesso? Evidentemente que não. Como dizia a minha avó italiana, e repetia a minha mãe também italiana, a situação dela pode ser resumida num ditado popular que diz o seguinte: infarinata e frita, como um bife à milanesa. Farinata e frita. Olha só, tô aprendendo aqui italiano com o Walter Maerovitch. Aliás, o deputado italiano Angelo Bonelli usou as redes sociais para informar sobre a prisão de Carla Zambelli. Ele que vinha trabalhando nesse sentido, né? E aí ele fala que a Carla Zambelli está em uma casa de Roma. Ele comunicou à polícia e nesse momento a polícia identificou Zambelli. Carla Zambelli estava num apartamento. Ele disse que passou o endereço para a polícia. Neste momento a polícia está identificando Zambelli, um apartamento ali perto do Vaticano. Esse deputado tem sido muito atuante nesse caso. Ele até falou conosco aqui, acho que 2, 3 vezes no UOL News, professor, sobre essa prisão, né? Quer dizer, a justiça, aliás, a polícia italiana dizia não saber qual era o paradeiro da Carla Zambelli, mas pelo jeito o Angelo Bonelli e até as autoridades brasileiras descobriram também onde ela estava. Eu achei muito importante a manifestação dele, no sentido de que, pela primeira vez na história da Itália, alguém ia usar a cidadania para alcançar a impunidade. Normalmente se usa a cidadania para enaltecer um país, para ser cidadão digno daquele país. Ela, segundo ressaltou o deputado, e fez muito bem, iria usar a cidadania para alcançar a impunidade. E cidadania, evidentemente, não é isso, porque o cidadão que tem uma relação jurídica com o Estado, tanto é que adquire o status de cidadão, tem direitos e deveres. Não tem direito nenhum de fugir para a Itália para não ser presa. Pois é, a Carla Zambelli, lembrando aqui, Carla Araújo, ela já fez vários atos, né? Por exemplo, ela se acorrentou na Câmara antes de virar esse fenômeno eleitoral, foi eleita com muitos votos, perdeu um pouco de tração, mas mesmo assim foi muito votada na eleição de 2024, né? Ela foi, salvo engano, a segunda deputada mais votada de São Paulo. Então, ela tem um capital político ainda grande, mas como eu mencionei, Diego, ela perdeu o apoio do principal, digamos, movimento da direita, que é o bolsonarismo, né? Quando ela passa a não ser uma persona grata do próprio Bolsonaro. Então, ela provavelmente teria dificuldades nas próximas eleições, como aconteceu, um caso que repetem muito, como aconteceu com a Joyce, que chegou aqui quando o Bolsonaro era presidente, como uma deputada super bem votada, aí depois brigou com os bolsonaros e foi um fiasco na eleição. Então, a Carla Zambelli, ela tá num momento político enfraquecido, né? Por conta dessa ruptura, digamos assim, com a família Bolsonaro. E aí, por mais que ela não tenha, digamos, virado completamente inimiga dos Bolsonaros, porque ela continua, apoiando o bolsonarismo e a direita, ela não há reciprocidade nesse apoio. Então, ela não dificilmente o Bolsonaro, né, pediria votos para ela agora nesse momento. Óbvio que se ela encampar um discurso, aí, Diego, tem que ver aquela coisa da pessoa ser útil politicamente, né, também. Porque tem que ver, se ela encampar esse discurso, que provavelmente ela vai tentar encampar, né, de perseguição política, tudo bem que o caso dela é completamente diferente do Jair Bolsonaro, né, mas se ela quiser encampar um discurso de, olha, eu sou perseguida política do Alexandre de Moraes como vocês, e fazer esse eco, quando ela viajou e quando ela saiu do Brasil pela Argentina e depois foi para a Itália,
ela passou por Miami, né? E uma das tentativas dela era justamente dar eco a esse discurso de que o ministro Alexandre de Moraes persegue a direita brasileira e etc. Se ela eventualmente conseguir holofotes para disseminar essa teoria, né? Pode ser que ela angarie apoio aí dos bolsonaristas mais raiz, assim. Mas nesse momento, ela é uma deputada foragida, agora presa, com um capital político decrescente, digamos assim, né? Óbvio que a gente sempre fala isso, política é nuvem, muda conforme a situação, e ela tem esse discurso aí, né, contra o Alexandre de Moraes, que ela pode tentar, de alguma forma, ecoar, mas eu, sinceramente, não vejo ela tendo o apoio, né, da família Bolsonaro e dos bolsonaristas raiz, mesmo no próprio PL, há aí alguma dificuldade para deputada. Agora vamos ver como é que vai ser a resposta da defesa dela, que tipo de discurso ela vai querer adotar, se é perseguição política, se é realmente atacando ou rebatendo o ministro Alexandre de Moraes, fazendo coro aos bolsonaros ou não. Enfim, tudo isso a gente vai ter que acompanhar para poder medir o impacto dessa prisão, né? E aí também desse processo de extradição que a gente comentou que deve acontecer nos próximos dias não, né? Nos próximos meses, aí, nos próximos tempos, digamos assim. Sim. Ô, professor, acho que o senhor quer falar, complementar, e ia te perguntar também sobre esse número grande de políticos que deixou o país, né? Que não poderia e deixou. Teve o Marcos Duval recentemente, a Carla Zambelli, né? O próprio caso do Eduardo Bolsonaro, que agora está lá nos Estados Unidos atuando contra o Brasil também, apesar de ele, na época, né, ele podia sair do país. O caminho que a gente tem e o caminho legal pelo direito internacional é o pedido de extradição. Mas para esse pedido de extradição há que ter motivos, há que ter elementos. Como você lembra, com relação ao Joaquim Silvério dos Reis, desculpe, eu errei o nome, com relação ao outro, é um outro traidor. O Eduardo. Eu confundi o nome, falei Joaquim Silvério dos Reis, também não é o Domingos Calabar, mas é o Eduardo Bolsonaro. São traidores históricos. Com relação a ele, não existe mandado de prisão e ainda não há como se caracterizar, embora essa ordem de prisão preventiva já deveria ter saído, mas não saiu, então não há que se cogitar ainda em extradição. Com relação aos demais que saíram, estão fora, o caminho que resta sempre é a extradição, porque estão em territórios soberanos de outros estados nacionais. Exato. Carla, como é que isso repercutiu, por exemplo, no governo e entre os políticos, né? Esses senadores, deputados, recentemente o Marcos Duval, agora antes a Zambelli também saindo do país. Então, Diego, é curioso, né? Porque eu acho que nesse caso é um pouco de cada caso é um caso. Assim, o Eduardo foi como você falou, né? Ele, naquele momento em que ele saiu, ele poderia sair, não tinha restrições, e ele está fazendo uma campanha que está sendo vista no governo, inclusive por próprios parlamentares do Centrão. Ele está criando aí um racha mesmo entre alguns aliados, inclusive atacando o Nicolas, né? Que é um deputado fenômeno aí de votos recentemente, porque ficou difícil o discurso do Eduardo de atacar o Brasil, né, e ser patriota, então é complicado ali. A Carla Zambelli, ela já estava bastante isolada, até o Felipe Pereira estava me lembrando aqui agora, que até nas coletivas da oposição, eles não queriam mais ela ali no palanque, a gente está vendo uma imagem dela aí, mas recentemente eram esvaziadas as manifestações, quando ela ainda estava aqui no Brasil, da deputada. E o Marcos Duval também, ele é tratado pelos pares de uma forma meio, com um certo, digamos, desprezo aí, né? Porém, ele também tem aí, é um senador da República ainda, né? Tem mandato, e foi fazer o coro junto a Eduardo contra Moraes nos Estados Unidos. Então, muita gente do governo, quando ficou sabendo do Marcos Duval, porque teoricamente o Marcos Duval disse que vai retornar ao Brasil, mas tem gente que acha que ele também não vai ter como retornar, porque se retornar, provavelmente será preso e vai ser mais uma voz contra o Brasil no exterior. No Congresso, a avaliação dessas
viagens ou fugas, né, é vista com muita, assim, é vista com muita cautela, porque, primeiro, os próprios presidentes da casa, o Columbre do Senado e o Hugo Mota da Câmara, eles têm evitado responder o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que recentemente provocou, dizendo que eles vão ser alvos de sanção também, que eles precisam pautar a anistia e impeachment de ministro do Supremo. Então, assim, os presidentes das casas no Congresso, eles estão blindados, digamos assim. Eles não querem interferência desses parlamentares que estão no exterior falando mal do Brasil, da política brasileira, da justiça brasileira. Aí você tem no governo um momento de, olha, vamos olhar, né? Não nos compete, questões judiciais e jurídicas não nos competem, e o governo faz o que pode aproveitar no seu discurso e na sua popularidade, ou em algo que possa reverter para ele, dizendo: olha, nós estamos lutando contra sanções que estão sendo impostas a nós por conta de uma família, de um deputado que está trabalhando no Brasil contra a gente. Então, o governo tem um discurso aí que consegue rebater esses ataques que estão vindo dos Estados Unidos por conta da atuação também do Eduardo Bolsonaro, né? E aí, Diego, eu acho que assim, ver como essas peças vão se encaixar e qual a influência tudo isso vai ter nas eleições do ano que vem, porque uma coisa é fato, aqui em Brasília, esse 2025 é um ano de passagem, né? Tô todo mundo com a cabeça em 2026 e todo esse contexto de parlamentares no exterior, de sanções vindas dos Estados Unidos, de andamento dos processos judiciais caminhando para a conclusão, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, da tentativa do golpe, o Trump pediu, mas evidentemente o processo segue em curso, vai ser concluído, a expectativa é que seja concluída ainda esse ano. Então, assim, é um cenário conturbado, mas que as instituições do Brasil estão trabalhando, independente de toda essa bagunça que está acontecendo aqui dentro e lá fora, provocada por esses parlamentares. Diga, professor. Eu acho que faltou uma coisinha importante, e que a Carla estava falando, eu lembrei. Como é que é a situação da Carla Zambelli junto aos políticos italianos? Vamos lembrar o seguinte: o bolsonarismo na Itália é ligado ao partido político chamado Lega Nord, que é presidido há muito tempo por um ministro do governo Meloni, que é o Salvini, Matteo Salvini. O Salvini é carne e unha com o Bolsonaro, acompanhou até o ex-presidente na visita que ele fez ao município onde nasceram seus antepassados. O Salvini não dá um passo com relação ao Brasil, qualquer manifestação dele, sem consultar a Jair Bolsonaro. Ora, Zambelli e Bolsonaro hoje estão, aspas, divorciados. O governo italiano é formado por 3 partidos políticos, com uma coalizão de 3 partidos políticos. Um, como eu disse, é a Lega Nord. Outro é o Forza Italia, que é o antigo partido do Berlusconi, hoje comandado pelo Tajani, que não tem nenhum vínculo com a Zambelli e é um partido mais ao centro e sem qualquer ligações com partidos de natureza extremista ou golpista. E o outro partido, que é o partido majoritário do governo, que é o próprio partido da Premier Giorgia Meloni, e que também não tem nenhum vínculo, apesar da origem da Meloni lá atrás, da juventude fascista, não existe nenhum vínculo com o partido de Zambelli ou com a própria Zambelli. Então, politicamente, a Zambelli está totalmente isolada na Itália.